Agora falando do quinto ou primeiro colocado no nosso ranking nessa semana, a gente abre aqui a quinta colocação com o time do Liverpool, que durante esta semana aí acabou vencendo o Sparta Praga pela Europa League por 5-1. Com mais 2 gols do Darwin Núñez, hein? Tá bem na temporada este homem. E nos últimos 5 jogos aí, o Liverpool tá com 4 vitórias e 1 empate. Esse empate foi no final de semana agora, no jogo contra o Manchester City, né? Que valia a liderança do campeonato inglês. E a gente vai falar um pouquinho mais desse jogo num bloco um pouco separado. Então, eu queria que o Yuri comentasse um pouquinho a fase do Liverpool atual, mas especificamente esse jogo daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhes. Diga. Surpreendente, cara, o que o Jürgen Klopp tem feito com o Liverpool. Eu tô pra dizer, cara, assim, dependendo dos resultados, né, a gente tem que esperar a reta final da temporada, mas tô pra dizer que é a melhor temporada do Jürgen Klopp no Liverpool. Acho que a comparação grande vai ser com a temporada 2019-20, que foi a temporada do título da Premier League, com 99 pontos, aquele Liverpool era bizarro. Mas essa daqui, pelo que ele tem feito, tirando leite de pedra, com tantas lesões, com tanto jogador fora, usando vários jogadores que não era nem pra estar subindo. Cara, tem jogador que tá subindo pro profissional do Liverpool que não era nem pra estar subindo. Os caras estão subindo porque se não subir não tem jogador pra jogar, cara. E mesmo assim tá conseguindo fazer o Liverpool ter uma sequência de vitórias enorme, empatou agora com o City. E assim, empatou com o City em totais condições de ter vencido, né? A gente ainda vai falar do jogo. Klopp, cara, merece todas as palmas, porque tá fazendo mais um excepcional trabalho. Então, show de bola, tá aí o nosso time do Liverpool em quinto lugar. Em quarto lugar, a gente tem o Manchester City, que durante a semana aí venceu o Copenhagen por 3-1 na Champions, né? Daquele jeito, com aquela tranquilidade. E depois aí no final de semana teve justamente empate contra o Liverpool também, num jogo que valia a liderança. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre Premier League, né? Mas o City nos últimos 5 jogos então está com 4 vitórias, incluindo alguns massacres aí como contra o Luton, né? A vitória contra o Manchester United e agora esse empate contra o Liverpool. No momento a Premier League tem aí, cara, quase que um empate triplo, né? Tem Arsenal na liderança, o Liverpool em segundo com a mesma pontuação, 64 pontos, e o City atrás com um pontinho a menos, 63. Cara, o City dessa temporada deixado muito a desejar, na minha humildíssima opinião, porque tem sido um time que muitas vezes vai muito bem nos jogos pequenos e nos jogos grandes não vai, né? O que é curioso, cara, porque o City do Guardiola, geralmente ele era esse time que nos jogos grandes ele era avassalador contra qualquer adversário que seja, né? Tem várias goleadas aí do City do Guardiola contra time grande aí na Premier League, mas nessa temporada não tá sendo, né, cara? Então, mais um jogo em que chega para ter um confronto direto e o time do Guardiola vai lá e falha na hora H, vai lá e não consegue a vitória que precisa. Então, eu acho que é por conta disso que tá me deixando o sinal ligado assim, de que talvez o City não seja campeão dessa Champions, né? Apesar de ser considerado o favorito por praticamente todo mundo. Se continuar não conseguindo botar o pau na mesa na hora dos jogos grandes, não tem como ganhar a Champions, né? Porque vai enfrentar um Real Madrid, vai enfrentar uma Inter de Milão e vai acabar ficando pelo caminho. Vamos para o terceiro lugar do nosso ranking para falar do time do Arsenal. O Arsenal, fora aquela derrotinha pro Porto, né? Está numa fase espetaculosa também. Essa é mais pura realidade, né? Eles têm muitas e muitas vitórias em sequência, algumas com goleadas incríveis. E nos últimos 5 jogos, então, tem aquela derrota pro Porto e o restante são 4 vitórias, incluindo algumas traulitadas, como as vitórias para cima de Newcastle, Sheffield United e Burnley. Neste final de semana, o Arsenal sofreu, mas venceu o Brentford por 2-1, com um gol do criticado Kai Havertz já no finalzinho, né? Mas antes disso teve o Rice fazendo um gol também, cara. O Rice que simplesmente tá jogando de forma espetacular, né, cara? Que jogador maravilhoso é esse homem. Inclusive, não só defensivamente, que ele é muito bom, mas também participando muito no ataque, né? Fazendo gols. Acho que ele tá com 6 gols na temporada já. Pô, pra um volante, né? Assistências também. O cara tá muito participativo, né? E esse jogo do Arsenal... Teve o nosso querido Ramsdale chutando uma bola em cima do Wissa. O Wissa, atacante do Brentford, tava pressionando o Rams e deu aquele carrinho, né, pra tentar bloquear a bola no chute, e deu certo, cara. Bloqueou e a bola entrou. Foi gol do Brentford. Eu adoro esse tipo de gol, mano. Eu acho tão prazeroso. Eu na peladinha sou o cara que gosta de apertar o goleiro assim, ver se o cara entrega a paçoquita e tal. E quando dá certo é muito bom, mano. É muito delicioso ver. E aí depois o Rams ainda conseguiu se redimir um pouquinho, né? Fez pelo menos acho que 2 grandes defesas aí pra conseguir manter 1-1 no placar. E no finalzinho, o Havertz sobe de cabeça. 2 assistências do Ben White na partida. O Havertz decisivo pela segunda vez contra o Brentford. Foi assim no primeiro turno, no 1-0 no finalzinho. O gol foi dele. E agora no segundo turno, 2-1, gol no finalzinho dele também.
Então tá aí, cara. Arsenal, mais uma vez, vencendo e vencendo. E assumindo a liderança da Premier League, né? É bom ressaltar. Jogo bem nervoso esse jogo contra o Brentford, cara. Um jogo que, assim, parecia que seria mais uma goleada tranquila do Arsenal, né? Quando eles abrem um placar rápido com o Declan Rice ali. Mas esse erro do Ramsdale realmente arriscou demais o resultado. Só que assim, mesmo antes do erro, já não estava sendo um jogo tão fácil que nem as últimas vitórias do Arsenal na Premier League. Afinal de contas, por exemplo, se o Ramsdale não tivesse feito essa besteira, eles tinham encerrado o primeiro tempo vencendo por 1-0. Se você for pegar os últimos jogos do Arsenal na Premier League, a essa hora eles já estavam ganhando de goleada, né? Que nem foi nessa mesma semana que eles meteram 6-0 contra o Sheffield na segunda-feira, né? E se eu não me engano, desses 6-0, acho que 5 gols foram só no primeiro tempo. Então, esse jogo aqui acabou se mostrando bem mais difícil. O segundo tempo foi um segundo tempo muito nervoso, com muitas faltas, com muita confusão entre os jogadores. Os jogadores do Arsenal estavam muito tensos porque eles sabem que não podem tropeçar contra o Brentford. Eles sabem que não podem. Uma coisa é você empatar que nem o Liverpool e o City empataram esse fim de semana um contra o outro. Mas contra um time como o Brentford, o Arsenal não tem o direito de tropeçar. Então eles sabiam que era um jogo que tinham que conseguir o resultado de qualquer forma. E conseguiram de novo com o Havertz, né, cara? Impressionante como ele é decisivo. É um cara que muitas vezes ele perde os gols fáceis para fazer os gols difíceis ali, para dar vitória para a equipe. Inclusive, e ele conseguiu novamente. Antes do gol da vitória de cabeça, ele tinha perdido uma que ele sai na cara do gol, dá uma cavadinha muito inteligente, mas ele erra, né? Então. E sobre o Ramsdale, cara, assim, eu fui um dos que criticou o Arteta por ter tirado ele do time titular, mas assim, eu não sou o treinador. Se ele enxerga que o melhor pro time dele é que o goleiro saiba jogar com os pés, então quem sou eu pra questionar isso? Só que o Ramsdale também não se ajuda, né? Porque quando ele tem uma chance, ele vai lá e entrega a paçoca de forma patética, porque assim, esse erro dele, cara, pelo amor de Deus. Tipo, eu critico quando um defensor recua a bola pro goleiro na fogueira e aí dá. Não é culpa do goleiro, que nem foi no jogo entre City e Liverpool. Mas nesse caso, o erro foi 100% do Ramsdale, porque ele recebe a bola, ele não tá na fogueira, cara. Ele não tá pressionado. O Issa tá 5, 10 metros de distância dele. Só que ele domina errado. Depois ele abre a bola pra perna direita pra chutar. Demora uma eternidade pra chutar. Sabe quando você vê o goleiro dando aquela corridinha pra chutar? E é uma corridinha lenta, assim, como se ele estivesse carregando o Kamehameha, assim. Cara, na transmissão, assim, você via. Ih, vai fazer besteira, porque tava na cara que ele ia entregar a paçoca, cara. Então o Ramsdale definitivamente não se ajudou. Ele até fez uma grande defesa no segundo tempo, e depois, quando sai o gol do Havertz, ele vai pra torcida e coloca as duas mãos na... Acho que foi pra torcida do Brentford, não foi nem pra do Arsenal, mas ele bota as duas mãos no ouvido, assim, como quem diz, e entregando o resultado, mas, enfim, cara, o Ramsdale definitivamente também não tá se ajudando nessa temporada. Apesar de eu também não acho que o Raya é um goleiro muito confiável pra defender, mas pelo menos com os pés ele faz a parte dele, né? Que é o motivo dele estar lá. Vale deixar claro também que o Raya não jogou porque ele é emprestado pelo Brentford, né, no momento. E aí jogou justamente contra o Brentford, não pôde jogar por causa daquelas cláusulas que tem aí no empréstimo. Jogou o Rams, mas enfim, o time do Arsenal é muito bom, né, cara? O Odegaard mais uma vez faz uma partida boa e tal. E assim segue a humanidade. Agora, te falar uma parada, o Toney quase fez um golaço espetacular, hein? Do meio de campo com a perna ruim, a bola quicando. Ele mandou uma sapatada e eu acho que ela tinha endereço. O Rams estava um pouquinho adiantado, mas ele conseguiu voltar a tempo e tirar ali com a ponta dos dedos, né? Mas foi um golaço, foi um quase golaço inacreditável. Passou 8 meses sem jogar e voltou voando, cara. O Tony, ele é muito bom jogador, atacante, né, cara? E assim, eu não tenho a menor dúvida que vai jogar em um time do Big Six na próxima temporada. É mesmo? Não sei em qual, mas ele não fica no Brentford mais de jeito nenhum. De repente, até no Arsenal, cabelinho, quem sabe. Beleza, então tá aí, parabéns ao time dos Gunners, novo líder da Premier League. Também destaco pra vocês que a gente vai, ainda neste cast, fazer uma projeção sobre quem pode levar o título da PL pra casa. Então, segura aí que a gente vai falar um pouco mais aí das pontuações, dos jogos que vem pela frente e tudo mais, tranquilo? No segundo lugar do nosso ranking, continua o time do Bayer Leverkusen, já tem lugar cativo ali. Durante a semana, aconteceu uma parada doida, né? Porque eles estavam perdendo de 2-0 pro Karabag na Europa League. E aí foram buscar o 2-1 e depois, nos acréscimos do segundo tempo, foram buscar o empate com o Patrick Schick. Então, cara, que roteiro, né? Os caras, uma temporada inteira invictos, eles iam perder a invencibilidade pro poderoso Karabag. E aí ainda conseguiram aí com
com o pacto do Xabi Alonso arrancar esse golzinho no final e continuam invictos. Isso foi no meio da semana, né? No final de semana nós tivemos o Leverkusen vencendo o Wolfsburg por 2-0. Inacreditável esse time, né? Inclusive teve um gol do Tella e um gol do Wirtz. O gol do Tella, tu viu a jogada do Grimaldo? Coisa de craque, né, mano? Coisa de craque. Ele já domina de letra botando na frente, ganha na correria do camarada lá, vai pra linha de fundo, cruza na cabeça do Tella, que faz o golzinho dele. E o Leverkusen nos últimos 5 jogos, então são 4 vitórias e 1 empate, justamente esse contra o Karabag. Segue vivíssimo na briga, eu não diria que é briga, né? Segue vivíssimo pra garantir o seu título aí. Faltam 9 rodadas na briga que só o Bayern apanha. Isso. Faltam 9 rodadas na Bundesliga e eles têm 10 pontos de distância pra cima do Bayern de Munique. Então, cara, estão invictos aí, acho que pode acontecer, hein? Pode acontecer. Pode não, vai acontecer. O Bayer Leverkusen vai ser campeão invicto. Ninguém pode deter o Bayer Leverkusen. E até acho que eles vão ter uma derrota na temporada, mas essa derrota vai ser na Europa League. Acho que na Bundesliga não vai ser, não. Porque, assim, a grande esperança dos rivais que o Leverkusen não seja campeão invicto é o Borussia Dortmund. Aí, meu irmão, só porque eu tô falando isso, o Dortmund vai meter 3-0 no Leverkusen, mas, enfim, eu não A parada é que é o seguinte, isso. mano, quando eles garantirem o título matematicamente, eles vão encher o rabo de cana, e aí no dia seguinte vão jogar e vão perder. Famosa carimbada da faixa. Carimbada da faixa do campeão. Pior que tem chance deles perderem, sabe quando? Porque esse time do Leverkusen, o elenco não é lá essas coisas. Apesar de ter alguns jogadores que entram ali e até vão bem. Porque, por exemplo, cara, o Xabi Alonso usou esse jogo contra o Karabakh pra dar descanso pra uma turma lá. E os caras tomaram 2-0 do Karabakh no primeiro tempo, cara. Aí no segundo tempo ele teve que meter os titulares pra conseguir buscar o empate. O cara não pode... Pô, um jogo contra um time do Azerbaijão, o pobrezinho do Xabi Alonso não pode descansar o time, cara. Que os caras vão lá e tomam fumo de um time do Azerbaijão. Pelo amor de Deus. Aí é sacanagem. Então o que é que vai acontecer? Vai chegar um momento na Europa League em que eles vão enfrentar o Liverpool, a Roma, algum outro time aí forte, o Sporting, o Atalanta, que vão avançar um dos dois e são times fortes. Aí ele vai querer poupar o time na Bundesliga, né? A Bundesliga já vai estar ganha. Vai pensar, não, eu vou poupar aqui na Bundesliga pra vir com todo mundo 100% pra Europa League. Aí os caras vão perder o jogo lá na Bundesliga e vão perder a invencibilidade. Tá uma situação complicada, cara, porque ele tem que botar, se ele quiser manter a invencibilidade na temporada inteira e ganhar as duas principais competições, né? Vale dizer que ele também tá na semifinal da Copa da Alemanha. Então o Bayer Leverkusen ainda vai jogar semifinal da Copa da Alemanha e final da Copa da Alemanha. Tudo indica, né, já que dos 4 times que estão na semifinal da Copa da Alemanha, o único time da Bundesliga 1 é o Leverkusen. Todos os outros são de divisões inferiores. Então eles são grandíssimos favoritos a vencer. O Leverkusen pode fazer um tríplice coroa, embora não seja um tríplice coroa com Champions, né? Uma tríplice coroa com a Europa League. Mas vai ser difícil, considerando que quando ele costuma poupar os titulares ali, o time cai bastante de qualidade. Beleza, podemos ir então para a primeira colocação do nosso Euro Ranking nessa semana. Mais uma vez é a equipe da Inter de Milão, possivelmente o melhor time do mundo neste exato momento, possivelmente, né? Mais uma vez os caras ganharam um jogo, já são 14 vitórias consecutivas e nesse final de... 13? Se passam 13 então. Nesse final de semana eles venceram o Bolonha, o time, difícil, tá? Vem fazendo uma campanha brilhante aí com o Thiago Motta e os caras foram visitar eles e venceram por 1-0 com um time misto, tranquilo, num gol, cara, que é, inacreditável esse gol, cara. O zagueiro pela esquerda cruza, que é o Bastoni, e o zagueiro pela direita, que é o Bissek, aparece no segundo pau pra finalizar. Então tu pensa, os dois zagueiros no ataque, um cruzando pro outro finalizar. Não é aquela parada tipo a bola na área, os dois zagueiros estão lá altões, um dá de cabeça, o outro finaliza e tal. Não, pô, uma jogada trabalhada, construída, né? Com o zagueiro da esquerda descendo como se fosse um ala ali cruzando e o da direita chegando pra fechar. O Gênio Bastoni, o Maldini da Internacional. A Inter mais uma vez decidindo. O Bolonha teve algumas chances, né, pra empatar. Eu vi os melhores momentos dessa partida apenas. E teve algumas chances, ele não conseguiu. Mas a Inter... O que eu acho mais doido da Inter, né, nessa sequência absurda de vitórias, nos últimos 5 jogos são 5 vitórias, mas não isso, né, eles têm 13 vitórias consecutivas, é que essa sequência é tudo pegando time pedreira, mano. Lazio, pedreirinha, Napoli, Fiorentina, Juventus, Roma, Atlético de Madrid, Atalanta, Bolonha, várias pedreirinhas pelo caminho, eles foram passando o trator em todo mundo. Passou. Alguns desses jogos... lambido em todo mundo. Alguns desses jogos com time misto, os caras tão imparáveis, cara, e a defesa deles não toma gol, é inacreditável. Olha só, a estatística, nos últimos 6 jogos, a defesa da Inter tomou 1 gol, cara. Pô, que isso, cara?
algumas vezes usando jogadores reservas ali, time misto e tal. Pô, é doideira, doideira, doideira o que acontece com essa equipe da Inter de Milão. Esse jogo mesmo eles usaram, né? O Bissek, reserva, Carlos Sim, Augusto, Alexis reserva, Sanches, Alexis Sanches, Thuram voltando de lesão agora, inclusive saiu com um probleminha, tem que ver ainda. Então, é bizarro, cara. Exatamente. E também queria ressaltar aqui, cara, que antes mesmo dessa vitória contra o Bolonha, o nosso querido Inzaghi acabou, o técnico da Inter, né, acabou batendo um recorde muito doido que nas primeiras 300 partidas dele de Série A, ele é o técnico agora com a maior quantidade de vitórias. 179, superando as 172 vitórias do Ancelotti. Então, simplesmente um trabalho fenomenal, somando aí as passagens dele pela Inter e pela Lazio, né? E também outro cara que tá fenomenal é o nosso querido goleirão Ian Sommer, que igualou o recorde de clean sheets, ou seja, jogos sem tomar gol, que a Inter já teve numa Série A italiana, 17. Né? Ele empatou aí com o Júlio César e Handanovic, dois goleiros históricos da Inter de Milão nesse século. Com detalhe, ainda falta umas 10 rodadas pro campeonato acabar, cara. O cara já igualou o recorde de clean sheets. Pô, como assim, cara? Cara, é doideira, doideira. E não é nem assim, pô, que ele não trabalha. Bem verdade que a defesa da Inter funciona, né? Mas nesse jogo contra o Bolonha, por exemplo, ele fez umas 2, 3 defesas boas ali, então tem mérito também pra ele, né? A Inter tem a melhor defesa do campeonato disparadamente. A Inter do Inzaghi tirou a graça da Série A italiana. Pô, 16 pontos de vantagem? Vai fazer o quê? Bota o Primavera pra jogar, pô, pra ver se dá jogo, tá ligado? Porque a diferença tá muito grande, cara. E assim, como o Pedro tava falando, muitas vezes eles nem usam o time principal, né? Porque a Inter agora tá realmente ali tentando dar uma descansada para alguns titulares, para manter o time inteiro para jogar as fases decisivas da Champions League agora. Eles são grandes favoritos a passarem contra o Atlético de Madrid, só um milagre pro Atlético de Madrid conseguir a classificação. Só que um porém é que eles acabaram perdendo 2 jogadores reservas nessa semana, né? Que foi o Carlos Augusto e o bad boy austríaco Marco Arnautovic TM. Os dois tiveram lesões musculares nessa partida contra o Bolonha e vão desfalcar a Inter no jogo contra o Atlético de Madrid. Assim, não que precise deles dois para vencer, né? Mas se porventura o Atlético de Madrid estiver vencendo por 2-0 com 2 gols do Morata, o Inzaghi quiser olhar pro banco para colocar o Arnautovic para mudar o panorama da partida, ele não vai ter, né? Veremos, né, cara? Eu acho que a Inter realmente tem que torcer. A Inter agora tem que realmente focar na Champions, cara, porque o campeonato italiano já acabou. E quando tiver que meter time reserva lá, mete time reserva que seja. Eles não vão ser campeões invictos, né? Já perderam um jogo pra Sassuolo. Se ainda tivesse a chance de ser campeão invicto, ok, mas uma derrotazinha agora a mais, uma a menos, não vai fazer diferença. Então tem que focar na Champions. Boa, bem percebido aí, cara. Trabalho brilhante. E com isso a gente encerra o nosso Euro Ranking da semana 26. Com os 5 primeiros colocados, só brabo. Dá pra fazer um mini campeonatinho entre esses 5 aqui e seria top. O Tottenham seria campeão.